é o ponto principal, não é? E nos divórcios isso é justamente aquilo que não podemos deixar que aconteça. Não podemos deixar que a criança sinta que quando está com um dos pais, o outro de repente é inacessível, ou não faz parte, ou está completamente ausente. Isto, na verdade, é o que cria marcas, não é? Enfim, nós sabemos que esta questão do divórcio, obviamente, afeta sempre as crianças, mas deixa muito mais marcas quando os pais não conseguem entender-se, quando não conseguem funcionar minimamente como equipa para gerir aquilo que são os interesses da criança, não é? Então, realmente é muito importante que quando a criança está com um, sinta que o outro continua a fazer parte da sua vida, não está lá num mundo à parte que ela só pode aceder quando for a altura de estar com esse progenitor outra vez. Às vezes uma semana realmente para crianças pequeninas é muito tempo, são muitos dias. Mas ainda assim, às vezes, até pode ser uma semana, se nessa semana, por exemplo, o pai que não está com a criança, ou o progenitor vá que não está com a criança, conseguir também, por exemplo, sei lá, ir buscá-la à escola e depois ir levá-la à casa do outro progenitor, ou passar ali um bocadinho com ela numa tarde ou qualquer coisa antes de entregar ao outro progenitor e irem sempre revezando-se nisto. Há casais em que quando a criança está na casa da mãe, é o pai que vai buscar e levar à escola, por exemplo. Quando a criança está na casa do pai, é a mãe que faz isso. E isto é uma forma, enfim, simples, não é? Da criança sentir que realmente consegue ver os dois todos os dias e que estar na casa de um não significa que de repente perde completamente a relação com o outro. Isso é importante. Eu acho que isto também é um ponto importante. Também há muito esta ferida de que tipo de mãe sou eu se não estou com os meus filhos todos os dias, não é? Se não estou a cuidar deles diariamente, então que mãe é que eu vou ser? E também não é fácil fazer esta reconstrução. Depois também há muita culpa, não é? Há muita dor, saudade também, que é natural, não é? Quando as recebemos, é natural que haja tristeza, é natural que haja muita frustração, é natural que as crianças às vezes venham e demorem ali um tempo até se adaptarem, até se ajustarem novamente a estar na casa daquela pessoa e, sobretudo nos primeiros tempos, e depois depende obviamente da personalidade de cada criança, isto às vezes pode ser difícil, não é? E desafiador. O ponto principal é perceber que por muitas divergências e muitas diferenças que haja na forma como nós vemos aquilo que a outra pessoa faz e aquilo que nós fazemos, há que confiar que apesar de tudo, ela tem o essencial para cuidar bem dos nossos filhos, não é? Dos filhos que temos em comum. Essa confiança precisa de existir e é a base para que tudo o resto depois possa funcionar. Às vezes há famílias que têm opções muito diferentes, não é? Em cada casa. Os pais, o pai permite uma coisa, a mãe permite outra, o pai não gosta de uma coisa, a mãe não gosta de outra, ok. E até é possível aquilo ir funcionando e as crianças adaptam-se a terem umas regras numa casa, umas regras noutra casa. Claro que se pudesse ser tudo mais parecido, tanto melhor, mas, enfim, não é essencial. Desde que haja essa base de confiança, nós temos que transmitir à criança que confiamos no outro progenitor quando ela vai para lá, que sabemos que está bem entregue, sabemos que está segura, sabemos que estará bem cuidada nas coisas básicas e essenciais, mesmo que lá está, haja alguns pormenores com que não concordamos, não é? Um deixa ver mais ecrãs, o outro deixa ver menos, um dá mais doces, o outro dá menos doces. Ok, mas desde que haja uma base de entendimento, enfim, as crianças vão aprendendo a gerir isso. Às vezes, até os casais que vivem juntos, as crianças sabem que com um podem uma coisa e com o outro não, não é? E vão aprendendo a gerir. Acho que a dificuldade muitas vezes vem daí, não é? Que é, isto muitas vezes é entre mim e ti. E nós usamos os filhos como uma desculpa para as nossas questões. Sim, sim, O sim, tema, os filhos são o tema. sim, Mas na sim, verdade isto é entre mim e ti. E como é que exatamente. nós vamos também poder fazer isto e resolver isto? Cada um fazendo o seu trabalho interior, não é? Mas como é que. Até nos casais que vivem juntos, muitas vezes as discussões são sobre a criança, mas não são sobre a criança, não é? São sobre o facto do outro não valorizar aquilo que eu faço com a criança ou de não acreditar nas minhas opções, enfim, acerca da educação da criança. E às vezes isto é o que está assim lá por trás, mas nós não trazemos isso para a luz e não temos consciência que é isso que está realmente a provocar o conflito. Um, então, essa é a primeira coisa, não é? É tentar
pôr as cartas na mesa, não é? Tentar assumir o que é que nos incomoda, o que é que nos preocupa, e percebermos que realmente às vezes nós focamos só assim nas coisinhas mais superficiais, mas depois há uma outra camada, quase sempre é aquela que nos condiciona mais, não é? À superfície estão assim as coisas mais fáceis de encarar, digamos, mais ligeiras, mas depois há mais coisas por trás e às vezes nós ficamos muito magoados porque aquela pessoa está a desconsiderar completamente coisas que são muito importantes para nós, não é? Coisas que, enfim, fazem parte da nossa maneira de ver o mundo e de estar e coisas que nós achamos que é muito importante dar aos nossos filhos e sentimos que a outra pessoa desconsidera, não é? E atira isso tudo para o lixo e isso magoa-nos. As crianças são mais beneficiadas se tiverem mais adultos nas suas vidas, não é? Com quem conseguem restabelecer uma relação próxima e importante. Mas, desde que haja uma única pessoa que consiga fazer esse papel, a criança tem aquilo que é essencial, não é? Quantas mais, melhor. Mas, desde que haja uma, a criança terá aquilo que precisa para se desenvolver de forma saudável à partida. Portanto, muitas vezes também aquilo que nos assusta é nós pensarmos, mas ele não consegue estabelecer essa relação que eu acho que deveria estabelecer com a criança. Ok, tudo bem, mas eu consigo. Portanto, desde que isso esteja garantido em mim, se não acontecer do outro lado, é pena, seria muito melhor se acontecesse, mas tudo bem. Apesar de tudo, vamos conseguir seguir em frente e lidar com isso. Portanto, isto é um ponto importante. Em relação à presença, as duas palavras da equipa e da presença, não é? As crianças poderem sentir uma continuidade. Para nós é muito importante, nós trazemos isto muitas vezes para a conversa, que é uma residência alternada não tem que ser uma parentalidade alternada. Sim, E, exatamente. e podemos dar esta sensação de continuidade à vida dos nossos filhos em vez de uma vida espartilhada, não é? Em que tenho uma vida de um lado e tenho. Portanto, há uma continuidade na vida independentemente da residência e, portanto, essa presença dos pais. Uma delas pode ser com essa presença física, não é? De mais contactos, mas também haverá com certeza outras formas de termos essa presença sem ter que ser fisicamente, não é? Claro, claro, claro. Até com crianças mais pequenas, por exemplo, às vezes uma coisa que ajuda até é levar às vezes um objeto de uma casa para a outra, por exemplo, qualquer coisa que faça lembrar-se da ligação que tem com a outra pessoa. Uma das pessoas falar na outra pessoa, ou seja, sei lá, está em casa da mãe e a mãe pode falar tranquilamente: já sei que fizeste assim com o teu pai, foste não sei onde, foi giro e tal. Este tipo de conversa, não é? Fazem com que a criança sinta que realmente há esta partilha, não é? Há esta mistura de espaços, de famílias, vá. E isso é essencial, sim. Falar, deixar que a criança fale. Há crianças, por exemplo, que quando estão, sei lá, em casa da mãe, sentem que não podem falar do pai, quando estão em casa do pai, sentem que não podem falar da mãe, não é? E às vezes isto nunca lhes foi dito. Mas há crianças muito sensíveis, de facto, as crianças não são todas iguais, que imediatamente percebem: se eu falo do meu pai, a minha mãe fica incomodada, se eu falo da minha mãe, o meu pai fica incomodado. E então começam a sentir que realmente há esta divisão, não é? Estes dois mundos que não se podem misturar. Se nós conseguirmos falar das coisas naturalmente, já é meio caminho andado, não é? Para isso não acontecer, dar essa continuidade. Às vezes, há pais também que me perguntam se fizerem qualquer coisa juntos com a criança, não é? Ou com as crianças, dependendo se têm um ou mais filhos, se eles não vão ficar baralhados, os filhos. E não, exatamente, sempre que isso é possível, tanto melhor, não é? Por exemplo, sei lá, a criança faz anos, se consegue ter o pai e a mãe na mesma festa, fantástico, não é? Se eles conseguem estar na presença um do outro com o mínimo de tranquilidade e de cordialidade, para a criança, tanto melhor, não é? Se de vez em quando podem fazer um programa, ou o que for, todos juntos, para a criança também tanto melhor, porque lá está, ajuda a sentir que não têm que ser mundos separados. Claro que numa primeira fase, às vezes, se nós fazemos muito isto, as crianças podem ficar com esperança de que os pais se voltem a juntar, tudo bem. Também lidamos com isso, falamos com isso naturalmente, não é? E se achamos que isso vai ser uma das fantasias que a criança vai alimentar com esses encontros, também podemos claramente dizer: olha, filho, nós vamos estar juntos porque queremos os dois estar contigo, mas pronto, o pai e a mãe continuam a estar separados, não é? Continuam a não querer ser namorados, mas é tão importante estar contigo, queremos tanto estar os dois que vamos estar juntos, temos que estar juntos, pois claro, não é? Para estar contigo. Portanto, a criança ganha sempre com isso, não é? Sim. Falou aí da questão do podermos falar. Eu acho que esse é um ponto tão, tão importante, que é quando conseguimos
ouvir os nossos filhos a falar sobre as outras experiências, a experiência que têm com o outro progenitor, Sim, e conseguirmos estar o mais tranquilo possível com isso, não é? Ou se detectarmos, claro que se for com uma criança muito pequenina não dá, mas se for com uma criança a partir dali dos, diria, 5 6 7 a partir daí, e claro que a criança pode detectar algum desconforto nosso, nós também podemos dizer, olha, para mim é um bocadinho esquisito ouvir falar nisso, mas eu quero muito estar bem com isso. E não tem mal nenhum tu estás a falar, mesmo que eu fique assim com este ar, isto depois passa-me e eu vou aprender e eu quero muito exatamente, aprender, eu quero continuar a saber o que tu fazes com o pai. exatamente. Quando nos separamos, eu digo isto tantas vezes que já deve enjoar, mas quando nos separamos, em princípio estamos à procura de uma vida melhor, nos À sentirmos partida, melhor, à partida é isso que sim, queremos, mas depois, muitas claro. vezes no processo, esquecemos de qual era a intenção e ficamos enredados em funcionamentos que não nos ajudam a procurar essa vida, ou construir essa vida que tanto queríamos. Esta honestidade. Há aqui uma linha ténue entre a honestidade emocional que temos para os nossos filhos, que é poder dizer assim: sim, filho, olha, não estou muito confortável com esta conversa, ainda assim, eu acho que temos que a ter e quero aprender a tê-la, não é? Versus, não, tudo bem, está ótimo, uma namorada que fixe, vais te divertir, e na verdade aquilo para nós não é nada assim, não é? Como é que podemos não os subcarregar, porque não tem interesse nenhum, eles não têm que carregar com as nossas emoções, nem com as nossas feridas, mas também ao mesmo tempo não nos andarmos a mascarar e a fingir que aquilo também não é nada, não é? Claro, é assim, eu acho que aí é tudo uma questão de equilíbrio, depende da idade e até da sensibilidade da própria criança, porque depois nem todas as crianças também lidam com isso da mesma forma. Há crianças que já têm muito essa tendência para querer cuidar, então se nós dizemos, filho, isso realmente é um bocadinho difícil para mim, para algumas crianças pode ser suficiente Fecham-se para logo. nunca mais falarem no assunto. Mesmo que nós a seguir digamos, mas não faz mal, mas é importante falarmos, para algumas crianças isso já pode ser ali um gatilho para nunca mais tocarem naquele assunto, se a criança for muito sensível e se estiver mais nesse contexto que a faz também ativar mais esse impulso, esse instinto de cuidar, às vezes é suficiente. Portanto, temos que conhecer também os nossos filhos. Obviamente que com um adolescente falamos de maneira diferente, com uma criança de 4 ou 5 anos, não é? Com um adolescente, se calhar, também já podemos ser um bocadinho mais honestos a esse nível. E depois, uma coisa que é muito importante é se sentimos que aquilo realmente é muito difícil para nós, claro que, enfim, fazer assim um grande teatro, as crianças também não são tontas, não é? Elas percebem. Mas podemos só dar a mensagem de: olha, filho, gosto que me estejas a contar isso, sem fazer um teatro de: foi, que bom, que maravilha, não é? Só dar essa mensagem de: olha, é importante que tu possas falar nisso. E depois, o que é muito importante também é termos com quem descarregar, com quem despejar mesmo essas frustrações, não é? Com quem possamos dizer: já vi isto, aquele tipo, agora tem, não sei o quê, já foi sair com o meu filho, vê lá tu. Um, Precisamos de deitar cá para fora justamente para depois estarmos mais leves e mais soltos, não é? Quando estamos a falar com as crianças, aquilo já não é um peso tão grande, porque já, enfim, descarregamos, libertamos a frustração, e já estamos um bocadinho mais leves para poder aceitar essa conversa. Uhum. E às vezes também conseguirmos procurar, isso também acho que faz parte da tal generosidade de acreditarmos que os nossos filhos merecem isso, que é procurar expressões que sejam genuínas e autênticas em nós, mas que também nos protejam um bocadinho. Por exemplo, em vez de dizer, olha, fico tão contente que o pai tem uma namorada, ou que a mãe tem uma namorada ou um namorado, enfim, em vez de dizer isto porque não é verdade para nós, Claro, podemos dizer, olha, claro. fico tão contente que me possas contar isso. Exatamente, Porque na exatamente, verdade eu só exatamente. estou contente que ele tenha esse espaço. Se calhar não estou tão contente com a Exato, informação em si, mas com o exato, espaço que exato. temos para poder, não é? Então procurar, e isto implica muita presença, isto não dá para fazer na passada, na correria do dia a dia, não é? Sim, Isto não é implica fácil. Sim. presença, implica conseguirmos. Estarmos conscientes das nossas emoções, do impacto que elas têm nas crianças, não é? E isso, quando estamos no automático, nem sempre é muito fácil, sim. Sim, sim. E implica também adiarmos a satisfação do que estamos a fazer, porque no momento aquilo pode não saber muito bem, mas estamos a construir qualquer coisa que a médio prazo e longo prazo vamos colher uns frutos Sim, excepcionais do ponto de vista da relação. exatamente.